Nós sabemos que o profissional da área de educação hoje ele não tem aquele reconhecimento que deveria ter, que deveria ser reconhecido, porque, afinal de contas, todo médico, todo advogado, todo engenheiro passou antes pela mão de um professor, né? E se confunde muito com didática, né? O que é a didática? É justamente o conhecimento que o professor tem, que vai transmitir e vai fazer com que ocorra a aprendizagem. E educação é isso, é a soma dessas duas coisas, o ensino por parte do professor e a aprendizagem que é por parte do aluno. Quando que esse processo está garantido? Né? Quer dizer, se você remeter ao passado, né, as crianças eram alfabetizadas a partir dos 7 anos. Hoje nós vemos no governo federal um programa alfabetização na idade certa, que é aos 6 anos. Né? Dificilmente encontrávamos até 30, 40 anos atrás aquelas séries iniciais antes da primeira série, do prézinho, o maternal. Hoje as crianças saem da creche para o maternal, para a primeira... Então, houve uma evolução muito grande. Isso está atrelado também a teorias de aprendizagem. Então, vamos dizer assim, seria um composto maior do que simplesmente o uso de tecnologias. Nós temos no curso lá da FAI de Pedagogia, né, a professora Silvia, que é a nossa coordenadora, ela trabalha muito isso, né? Quer dizer, a parte de didática com tecnologia para que ocorra uma excelência no aprendizado, porque, afinal de contas, só tem valor o ensino se ocorrer o aprendizado. Então, essa é a fórmula que se tende a uma perfeição. Eu acho que temos que estudar muito ainda, estuda-se bastante isso daí, porque não é uma coisa dissociada da outra, elas têm que caminhar juntas. Né? E a tecnologia precisa necessariamente estar inserida no planejamento pedagógico. Ela seria um meio e não seria o fim. Perfeitamente. Apenas a utilização pela utilização para tornar a aula mais moderninha, mais interessante para o aluno. Mas sim que ela realmente consiga fazer o diferencial, consiga ampliar, consiga aprofundar os conteúdos para que a partir daí nós possamos chegar no nosso objetivo final. Exatamente, é bem isso mesmo. Nós temos que garantir a aprendizagem, o meio usando-se tecnologias, né? A tecnologia está avançando bastante nesse sentido, que hoje confunde-se muito com os programas de educação à distância, né? Até então a nossa educação formal é o professor com os alunos em um determinado horário, em um determinado espaço físico. A educação à distância avança mais no sentido de que não há necessidade de se ter o professor com o aluno no mesmo espaço físico ao mesmo tempo. Então, como fazer educação desta forma? Aí se utilizam-se os meios, utiliza-se a tecnologia mais diversas possíveis, existem vários modelos de educação à distância que procuram fazer essa mediação de ensino-aprendizagem que ocorra efetivamente essa aprendizagem. Muito bem. Bom, vamos deixar então a nossa primeira questão norteadora para que os nossos convidados dialoguem sobre a mesma ao longo do segundo bloco. Qual a importância da tecnologia para a formação continuada dos docentes, dos professores e como preparar o docente para o uso das tecnologias aplicadas ao planejamento pedagógico? Fique conosco, já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FAI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, Diálogos Acadêmicos e Profissionais, está na área de educação e estamos com o tema tecnologia educacional. No primeiro bloco, a professora Andréia e o professor Carlos, presentes conosco no estúdio, fizeram uma abordagem geral sobre as tecnologias e também sobre a tecnologia educacional. Como se deu esse desenvolvimento das tecnologias em nossa sociedade e hoje como as tecnologias são aplicadas às práticas pedagógicas, à prática profissional do professor, dos docentes. Então, como as tecnologias estão conosco, presentes em sala de aula. Bem, para esse segundo bloco, nós convidamos também a Bárbara Schalk-Bilek, que está aqui ao meu lado. A Bárbara, que então é graduada em Comunicação Social e graduanda em Pedagogia na FAI. Obrigada pela participação, obrigada por estar presente conosco no nosso diálogo de hoje. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui representando tantos alunos, né, da academia, principalmente da pedagogia. Muito bem.
Bárbara, ao longo do primeiro bloco, então, os nossos professores fizeram essa abordagem geral sobre tecnologia e também sobre tecnologia educacional. Agora, no segundo bloco, os professores irão responder, então, a questão é a importância dessa tecnologia para a formação continuada dos docentes e como preparar o docente para o uso das tecnologias aplicadas ao planejamento pedagógico. Bem, então agora, eu gostaria que você começasse para nós, Bárbara, exemplificando, você que está na segunda graduação em desenvolvimento, mas já teve toda uma outra graduação e também foi estudante de longos anos aí do ensino básico, né? Entre fundamental e médio. Eu gostaria que você agora respondesse para nós como estudante mesmo, no momento das práticas docentes, né? Em sala de aula com os alunos durante o ensino-aprendizagem, o que foi significativo para você no momento em que esses professores utilizavam das tecnologias? Então, eu acredito que as tecnologias em geral, principalmente as tecnologias educacionais, são de suma importância. Se não tivesse elas, talvez a evolução seria menor do que é hoje em dia. Porém, eu acredito mais ainda que deve existir a sinergia do capital humano com a tecnologia, onde se trabalha tanto os profissionais, os valores, como também as tecnologias. Então, o ser humano e a tecnologia vinculados a uma coisa só. Aí parte do princípio que quando a gente está em sala de aula com as atividades acadêmicas ou atividades até lá, como você comentou, de educação infantil, depois ensino fundamental e ensino médio, se o professor não tiver uma ótima didática interagindo com o meio da tecnologia e com os alunos, será que essa aula vai ser realmente produtiva? Até o professor comentava que a didática vai além do uso apenas do computador e sim vai trabalhar mesmo os valores que os alunos propõem e se dispõem a desenvolver em sala de aula. Um exemplo bem básico é que a tabuada, né? Sempre foi ensinada bonitinha lá, né? 2 vezes 2, 4. Aí veio a tecnologia. Daí, de repente, percebe-se que continua a mesma metodologia, porque o professor só coloca lá no computador 2 vezes 2, 4. Então, que tal, né? Fica um desafio, por que não usar a tecnologia de forma para o ser humano mesmo, do capital humano, vivenciando os valores mesmo. A Bárbara levanta para nós a questão que nós fechamos o primeiro bloco colocando, né, sobre a tecnologia não apenas como um fim, né, o uso da tecnologia pela tecnologia, o uso do computador pelo computador, mas sim deveria ser utilizado como um meio que vai aprofundar, que vai ampliar e que vai trazer um diferencial na prática pedagógica desses docentes. Bárbara, você lembra algum exemplo que foi significativo para você na sua vida estudantil, seja do ensino básico ou agora da graduação, em que foi utilizada alguma tecnologia, alguma prática docente com o uso da tecnologia que foi significativa, que foi marcante? Bom, por eu já ser formada em relações públicas, depois eu desenvolvi um trabalho com a educomunicação, né? Que é a educação com comunicação, onde eu vi que, por mais que você use o computador ou use outras formas de tecnologia, rádio, TV, você tem que mostrar realmente o significado real daquilo, né? Porque às vezes os alunos, e nós alunos também, a gente troca um pouco os valores e os significados. E aí um dos exemplos seria a questão de, no trabalho, quando a gente vai apresentar trabalho, né? Tá lá, lindo o PowerPoint, mas se você não tiver a dinâmica e a didática de saber apresentar, que entra a questão da oratória, porque a oratória também é uma tecnologia, e aí, né? Então, um exemplo seria a apresentação de trabalhos em sala de aula. Com a tecnologia, no caso de PowerPoint, ou até um vídeo que a gente faça, enfim. Certo.
Certo. Você está colocando esse exemplo como sendo um exemplo em que foi utilizada essa tecnologia, né? Mas que não fez uma diferença significativa se tivesse sido apenas utilizado quadro negro, giz, ou então apenas uma aula expositiva oralmente. Tá. Essa seria... diríamos que isso foi um a mais, né? Então, mas não necessariamente que faria diferença, que não foi um diferencial. E então, professores, essa é uma questão que realmente ela é vivenciada diariamente em salas de aula e que realmente isso é frequente, né? Mas também fazendo uma ponte com a questão que nós colocamos, deixamos no ar, qual a importância então da tecnologia para a formação continuada e para a inserção nas práticas docentes. Pois não, professora Andréa? Eu acho muito importante que o professor ele tenha um conjunto de ferramentas, porque ele vai lidar em escolas diferentes, com perfis diferentes, com pessoas diferentes. Se o professor tem uma única forma, uma única tecnologia, uma única metodologia, em alguns momentos vai dar certo, em alguns momentos não vai funcionar. No momento que eu tenho um arsenal de ferramentas, eu posso usar aquelas ferramentas de várias maneiras. Então, vou dar um exemplo bem prático que nós estamos vivenciando hoje. Nós temos uma professora que veio da França, no intercâmbio, e está trabalhando com curso de idiomas e francês para brasileiros. Só que ela é especialista na metodologia de ensino de línguas para estrangeiros. Ela usa várias tecnologias educacionais na sala, desde o rádio para você entender qual é o número do telefone daquela propaganda que está passando, porque você repetir 1, 2, 3 em inglês ou francês, qualquer idioma, é fácil. Será que você vai conseguir ouvir realmente? Então ela coloca uma aplicação prática. Daqui a pouco é um vídeo, é uma música, daqui a pouco ela volta para o papel, para o livro, daqui a pouco está o verbo, a conjugação do verbo. Só que é um conjunto de ferramentas que ela está utilizando numa determinada aula, onde não é monótono. Porque nós temos formas diferentes de aprender. Alguns são mais auditivos, outros são mais visuais, outros são mais sinestésicos. Eu tenho que tocar, eu tenho que vivenciar. Então, se eu tenho uma única tecnologia que vai privilegiar a audição, alguns vão entender, outros não. Os que são mais visuais, talvez não consigam nem se concentrar em todo aquele áudio. Então, acho que o mais importante na formação do professor, não existe tecnologia boa e ruim. Todas são boas ou todas podem ser ruins. O importante é ter um conjunto de ferramentas onde, em determinado momento, eu posso verificar o que é melhor aplicar. Vamos pegar a matemática, desde o bloquinho. Lembra que antigamente tinha aqueles bloquinhos pintadinhos de dourado, acho que era do método Montessori, se eu não me engano. Gente, era madeira, tá? Que você fazia lá os bloquinhos, ensinava tabuada através dos bloquinhos. Daqui a pouco eu posso estar com um joguinho educacional, daqui a pouco eu posso fazer uma outra atividade em conjunto com a minha sala. O que se torna difícil é você trabalhar sempre com uma única forma. Por melhor que ela seja tradicional ou usando uma alta tecnologia, a mesma forma sempre é cansativa. Na maneira que você coloca isso de forma dinâmica, você vai atrair os alunos, vai privilegiar as várias formas de inteligência e talvez um ponto muito importante que a colega colocou, não só privilegiar também o fator humano, mas também contextualizar. Quantas vezes nós escutamos na nossa vida? Professor, para que serve isso? Um dia você sabe, ou vai cair no vestibular, ou não, lá no final do curso você vai entender. Se eu não entendo porque eu estou aplicando, aquilo não é significativo para mim. Então, além da tecnologia, uma aprendizagem significativa, contextualizada, eu acho que são fatores muito importantes. E o professor, nos seus cursos de formação, independente da área, ele tem que ser formado com várias ferramentas. Não uma única metodologia, não uma única forma didática, mas um conjunto. E depois ele vai ter autonomia para escolher, no momento certo, qual a ferramenta mais adequada. A partir de um diagnóstico de situação situacional mesmo, da própria sala de aula que está trabalhando, do próprio conjunto de alunos que tem presentes. Seria um cuidado que este profissional já deveria ter e já deveria utilizar desde o momento em que inicia as suas práticas com essa turma. Exatamente, eu sou mãe, tenho 3 filhos, os 3 aprendem de forma completamente diferente. Para cada um deles, eu tenho que auxiliar na tarefa de casa, na época da alfabetização, foram diferentes. Se eu não conhecesse formas diferentes, talvez eu conseguisse ajudar muito bem um e eu não conseguiria ajudar os outros 2. Imagina um professor com 25 alunos em sala de aula, cada um aprendendo de uma forma ou com interesses diferentes. Temos que ter diversidade. Diversidade nas práticas, diversidade no uso das tecnologias e aplicando essas tecnologias em diferentes momentos para diferentes práticas pedagógicas. Exatamente.
Professor Carlos, então, a importância das tecnologias para a formação continuada e também a importância das tecnologias no seu uso no dia a dia, nas práticas pedagógicas. Como comentamos no bloco anterior, né, é muito que se mistura também com a questão da didática e tudo. Então pense assim, Regina, lá na sua graduação, teve algum momento que você foi para a sala de aula, assistir a aula daquele professor e naquele momento você estava com a cabeça pensando em outra coisa? Qual estudante que não passou por isso, né? Sim. Claro, evidentemente não foi o tempo todo, porque senão não se graduava, mas em algum momento todos passamos por isso. O professor André comenta muito bem sobre as 3 formas de se aprender, auditiva, visual e sinestésica, né? Mas atrelado a isso ainda tem mais uma questão que ela pontuou inicialmente, que eu quero dar esse aprofundamento, que é a questão da aprendizagem significativa. O que é essa aprendizagem significativa? É aquilo que você está vendo naquele momento que vai fazer diferença para a sua vida. Então, lá da pedagogia e da psicologia, até os 7 anos a criança aprende concretamente. Então, ela precisa manusear, ela precisa mexer em objetos. Dos 7 aos 14, já começa a tendência do aprendizado mais abstrato. Tanto que ele passa pelo ensino médio naquela matemática pesadíssima. Alguns têm um retardo nisso aí. Algumas crianças pré-adolescentes têm um retardo que acabam não fixando. E a partir dos 14 anos, 15, 16, dependendo da maturidade, aprende se quiser, porque se quiser e se aquilo for significativo para ele. Então, na aprendizagem de adulto, por exemplo, quando ele já chega numa fase de ensino superior, aquele momento de sala de aula que não está legal, porque está pensando no problema da conta, da conta que deixou de pagar, ou então numa outra situação, ele não está prestando atenção naquilo que o professor está comentando, está falando. Claro que isso aí é uma exceção à regra. As tecnologias vieram também para suprir este momento, porque quando você está no teu melhor momento para aprendizado, não tem professor, ou melhor, não tem momento algum diferenciado que você não deixe de aprender, porque ali você está concentrado, está focado no aprendizado. E isso, o uso das tecnologias tem sido muito importante. Claro que mediado por um docente e por um professor, porque na hora que você está preparado, pronto para o estudo e surgir dúvidas, surgir questões, você pode contactar a escola, pode contactar esse professor naquele teu melhor momento, porque aquele momento é que vai ser realizado o aprendizado. E o professor hoje,